Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos pro vídeo. Gente, é o seguinte, né? Eu comecei ontem a reduzir o meu tempo de tela no Instagram. E por que eu decidi fazer isso? Eu percebi que o Instagram tem várias coisas nocivas. Não foi sempre assim, né? Houve uma época que o Instagram era mais saudável e tal. Só que hoje em dia não é mais, né? Os criadores, né, o criador do Instagram, contratou diversos profissionais para fazer com que a gente passe o maior tempo possível ali na rede social. E isso é uma coisa muito nociva, porque isso acaba prejudicando a gente no dia a dia. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, né, deixa de estudar, deixa de se concentrar no trabalho e tal, para ficar ali na rede social. E quando a gente senta para estudar, senta para trabalhar, a gente não tem o mesmo foco. Então a rede social também tira muito o nosso foco. Outra coisa, a rede social, ela nos impõe ao consumismo. É impressionante como o tempo todo aparecem anúncios, propagandas para a gente comprar coisas, ou influenciadores que ficam colocando produtos para a gente. Compra isso, que é o melhor achadinho da vida. Ai, faz isso, faz aquilo, porque isso está na moda agora. Então, não sei se vocês lembram, na época que estava a moda morango do amor. Todo mundo comprando, inclusive eu, morango do amor para provar. Por quê? Porque estava na moda, porque estava todo mundo dizendo. Então, o Instagram, de uma forma ou de outra, né, os influenciadores, de uma forma ou de outra, ficam incentivando a gente a realizar compras, né? E tudo isso é muito nocivo, porque a gente acaba não tendo também autenticidade, a gente acaba indo pelo que as pessoas estão fazendo. Então, se as pessoas estão comendo morango do amor, a gente vai comer morango do amor. Se as pessoas estão vestindo determinada roupa, a gente veste determinada roupa. Então, a rede social também tem tirado um pouco da nossa autenticidade, quem nós somos. Então, é bom você vestir uma roupa porque você gosta daquela roupa, porque é seu estilo, porque representa você, e não porque tá todo mundo vestindo na rede social e você meio que quer fazer parte, você quer entender porque a maioria tá vestindo assim. Um fenômeno desse que aconteceu, que eu percebi que foi pelas redes sociais, foi o novo iPhone. O novo iPhone 17, estava todo mundo com iPhone laranja, né? E aí eu estava um pouquinho de fora do porquê disso, né? E uma vez eu perguntei ao meu marido, por que tá todo mundo com iPhone laranja? Ele disse, porque o pessoal tá comprando, porque parece que teve um influenciador lá que comprou, o iPhone 17 laranja, né? A maioria dos influenciadores grandes, assim, as pessoas também querem ter o que os influenciadores grandes têm, e também porque é chamativo, entendeu? A cor laranja é uma laranja bem, sabe, gente, bem chamativo mesmo. E aí as pessoas querem passar com o iPhone nova geração e meio que para esfregar na cara aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um iPhone nova geração. Então, a gente fica meio assim de se afastar das redes sociais, porque a gente fica pensando assim, não, mas nas redes sociais mantém a gente atualizado, a gente quer ver o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas... Então, assim, tem uma palavra que se chama FOMO, que significa o medo de ficar de fora, né? Esse nome FOMO é em inglês, que significa justamente isso, o medo de estar de fora. Às vezes a gente tem medo de estar perdendo alguma coisa. Então, parece que o tempo que você fica fora do Instagram, você está perdendo alguma novidade, tá todo mundo sabendo de alguma coisa e você não. Mas eu parto da premissa, gente, que se tem alguma coisa importante, alguma novidade que a gente precisa saber, vai chegar até nós, entendeu? As informações sérias, as informações importantes, vai chegar até nós. A gente não precisa estar dentro do Instagram para a gente se manter atualizado sobre algumas coisas. Às vezes a gente pensa assim, mas eu quero ver algo sobre a vida de ciclano e tal, mas se ciclano for uma pessoa importante para você, for uma pessoa próxima, se for algo sério com fulano, você vai ficar sabendo de alguma forma, tá entendendo? E tem como você simplesmente, por exemplo, pegar o contato de fulano e ter o número da pessoa no WhatsApp e ficar ali trocando mensagens no WhatsApp, que é menos nocivo, já que não tem Reels, Shorts, né, muitos estímulos assim, é mais conversar, você não vai ficar o dia inteiro no WhatsApp conversando, acredito eu, né, a maioria das pessoas estudam, trabalham, tem serviço de casa, né, eu mesmo tenho serviço de casa, eu estudo, cuido de um bebê pequeno, então eu não tenho tempo para ficar o tempo todo no WhatsApp, então é mais tranquilo, entendeu? Não tem como você controlar mais ou menos o tempo que você fica no WhatsApp. No YouTube depende, né? Depende muito, algumas pessoas que têm mais controle, tem menos, mas eu posso dizer a vocês, gente, o YouTube é muito mais tranquilo, porque no YouTube você consegue filtrar os assuntos que você quer assistir. Então, se você quiser assistir sobre moda, você bota lá, tal coisa sobre moda, e aparece pra você. Não tem o risco de você estar vendo um conteúdo que você não gosta. Isso foi algo que eu estava comentando com meu marido, quando a gente estava na sala, eu disse a ele, uma das coisas que é um pouco chato no Instagram, que faz a gente perceber que é uma rede social tóxica, que muitas vezes a gente tá rolando ali Reels, às vezes um assunto que a gente gosta, do nada a gente passa para um assunto, por exemplo, aí do nada mostra uma tragédia, mostra uma coisa que a gente não quer ver, entendeu? E a gente às vezes não tem controle do que vê, porque o algoritmo manda pra gente alguma coisa que tipo, não tem nada a ver com a gente, o que a gente não quer ver, e a gente se prende ali naquele vídeo, né, fica curioso para saber o que vai acontecer naquele vídeo, mesmo às vezes sendo um conteúdo que
faz mal para nossa saúde mental, vai fazer mal pra gente ficar lembrando sobre aquela tragédia, aquilo depois, mas a gente não consegue sair do vídeo. Por quê? Porque o algoritmo foi feito para prender a gente ali. Então, comigo acontecia muito. Eu tava rolando um Reels de um assunto que eu gostava, e aí, do nada, eu entrava num assunto que, tipo assim, uma tragédia, uma notícia ruim e tal, e depois eu ficava muito mal. E aí eu fechava o aplicativo e ficava muito mal, porque eu ficava com aquele assunto na minha cabeça. Aquela tragédia, aquela notícia, aquela coisa ruim que aconteceu, ficava na minha cabeça, sabe? E aí, às vezes eu ficava horas e horas, um tempão, com aquela notícia ruim na minha cabeça, e eu sou uma pessoa um pouco sensível a isso. Então, para falar sobre redes sociais e Instagram, eu tô falando aqui como pessoa que é sensível a alguns tipos de tópicos. Tem alguns tópicos que geram gatilhos, que são sensíveis e tal, e que a rede social explora muito isso, assim, tipo, manda muito isso para você. Então, para algumas pessoas pode ser essa questão da estética, essa questão da beleza, de você ficar olhando a beleza de influenciadores e se comparar, e isso ser um gatilho para você. É tanto que tem um estudo que diz que a rede social, o Instagram, ele é mais prejudicial para as mulheres. Por que vocês acham disso? Por quê? Porque a indústria da beleza está o tempo todo mandando pra gente como a gente tem que ser. Então você tem que ter determinado corpo, você tem que ter determinado rosto, você tem que acompanhar aquele padrão. Então cada vez mais cedo meninas estão aplicando botox, estão usando silicone e tudo mais. Hoje em dia é muito comum você ver uma menina de 15 anos, 16 anos, querer aplicar botox, querer botar silicone. Antigamente as mulheres que botavam silicones eram mulheres que depois passavam da gestação, aí os seios ficavam mais caídos, aí colocavam, ou depois de uma certa idade, aplicavam botox, faziam cirurgia facial. Hoje em dia não, meninas super novas estão fazendo às vezes procedimentos bem invasivos por conta da influência da rede social, porque tal influenciadora está fazendo. Então às vezes nem precisa, tem mulheres que já são lindas de corpo, de rosto, mas sentem essa necessidade de estar ali dentro dos parâmetros impostos pela beleza, né, pela essa indústria da beleza que está o tempo todo colocando coisa para nós mulheres para poder lucrar com isso. Então, o objetivo da indústria da beleza é fazer com que nós mulheres sejamos cada vez mais insatisfeitas com o nosso corpo, com a nossa aparência, para fazer a gente gastar mais. Quanto mais baixa autoestima você tiver, quanto mais comparação você tiver, mais produtos você vai querer comprar, mais você vai querer gastar para elevar sua autoestima, para elevar sua aparência exterior. E às vezes gira um ciclo, né? Tem um tipo de uma síndrome, uma doença mental, que é daquela pessoa que ela tá fazendo cirurgia após cirurgia, uma em cima da outra por causa da autoimagem. Ela tem uma percepção ruim da sua própria autoimagem. Então é um tipo de pessoa que, assim, ela não sai de casa se não for sem maquiagem e tudo mais, e não porque ela quer estar mais bonita, mas porque ela se odeia, entendeu? Ela odeia o rosto dela sem maquiagem. Por exemplo, eu aqui tô sem maquiagem, só tô com um lápis de olho, mas é que eu tô sem maquiagem gravando pra vocês. Mas tem pessoas que jamais teriam coragem de gravar um vídeo aqui, por exemplo, pro YouTube, sem maquiagem, da forma como eu estou aqui, sem batom, sem maquiagem. Por quê? Porque a pessoa ela não se gosta. Então, você, mulher, se você quer irritar a indústria da beleza, que faz com que você gaste o tempo todo e tudo mais, influencia você sempre a gastar ali na rede social, comece a se amar, comece a gostar do seu corpo, do seu rosto, de quem você é. Você vai perceber que você não precisa de 1000 produtos de beleza, 1000 produtos para o corpo. Não, entendeu? Às vezes o básico ali já é o suficiente. Você não precisa ficar se desdobrando e tudo mais e achar que o seu valor está somente no exterior. Eu sei que a indústria da beleza e algumas pessoas, né, fazem a gente pensar que o nosso valor está somente no externo. E a gente acaba não valorizando quem a gente é, na nossa essência, realmente como pessoa. Por quê? Porque o mundo realmente só vê o externo, né? Então, assim, existem muitos impactos psicológicos, fisiológicos de estar o tempo todo na rede social. O que foi que eu fiz? Perdão. O que foi que eu fiz? Eu delimitei na configuração do Instagram, tem como você delimitar o tempo que você fica lá. E eu coloquei 30 minutos por dia, entendeu? Muita gente pode dizer, 30 minutos por dia é muito pouco para mim, que passo 5, 6, já passei 7 horas na rede social. Mas, gente, você pode ir controlando o tempo, entendeu? Se você passa 2 horas, coloca uma, depois você migra para meia hora, aí depois você bota 15 minutos e por aí vai, tá entendendo? Então, assim, eu fico 30 minutos e já aparece ali o alerta. Você já bateu o limite diário de tempo. Aí aparece lá, ignorar o limite por hoje e tudo mais. Aí tem vezes, de vez em quando, vou mentir pra vocês que eu já ignorei esse limite, passei um tempinho a mais do que meia hora. Mas geralmente, quando aparece a notícia pra mim que eu já passei os 30 minutos, aí eu fico pensando, não, eu fiz esse compromisso comigo mesma e eu vou cumprir. E aí eu simplesmente saio da rede social. Hoje mesmo eu passei menos de 30 minutos na rede social. Por quê? Porque eu entrei na rede social, vi ali meus stories, eu tinha postado uns stories, fui ver, ali que eu fico curiosa pra saber quem viu meus stories, fui ver ali algumas pessoas que viram meus stories, depois eu saí. Então nem cheguei a passar os 30 minutos na rede social.
E eu tenho refletido muito sobre os impactos, né, do Instagram na minha mente, no meu cérebro. Por quê? Antes das redes sociais, gente, eu não sabia o que era ansiedade, eu não sabia o que era crise de ansiedade. E eu percebi, né, um denominador comum. Depois que eu comecei a utilizar as redes sociais, eu tive crise de ansiedade e tal. Eu percebi, eu entrei no Instagram, a primeira vez foi em 2017, em dezembro de 2017. E em janeiro, ou foi em setembro de 2017, foi em 2017, finalzinho de 2017. E eu percebi que em janeiro de 2018 eu tive minha primeira crise de ansiedade, sendo que eu não fazia noção, assim, do que era ansiedade e tudo mais. E eu ficava com crise de ansiedade, ansiosa, depois evoluiu para síndrome do pânico. E eu sempre me perguntava, meu Deus, por que eu tô ansiosa? E eu, tipo, investigava e não sabia. O psicólogo perguntou, você sabe porquê da sua ansiedade? Eu disse, eu não sei. Minha mãe perguntou a mesma coisa, você sabe por que você está tendo crise de ansiedade, você está ansiosa? Eu dizia, eu não sei. Então, para todo mundo que me perguntava por que eu ficava ansiosa, eu não sabia dizer. E aí, depois, estudando sobre a mente humana, eu fui fazer pós-graduação em neurociência, inteligência emocional, saúde mental, me apaixonei pela área de psicologia quando eu estava terminando minha faculdade de Direito, parando para refletir sobre os impactos da rede social. Aí foi que me dei conta, eu fiquei pensando, peraí, de acordo com os meus cálculos, eu comecei a ter crise de ansiedade pouco tempo depois que eu comecei a utilizar a rede social Instagram, porque até então eu só usava o Facebook e eu não tinha crise de ansiedade. Por quê? Porque o Facebook tem menos estímulos, né? Não tem Reels, na época do Facebook não tem Shorts, hoje em dia tem Stories, né? Não tinha muitas coisas, né? Hoje em dia tem. Assim como o YouTube hoje em dia tem Shorts também. Mas aí, o que acontece, né? Antes não tinha tanto estímulo, então por isso que eu, ficava um tempo no Facebook, não tinha tanto estímulo, e eu estudava, fazia outras coisas e nunca tinha tido ansiedade. E aí eu parei para refletir, faz sentido, as minhas crises de ansiedade podem estar vindo pelo meu tempo de tela no Instagram, porque é muito estímulo, entendeu? Muito estímulo, é uma rede social que força a gente também à comparação, porque a gente tá ali olhando a vida de outras pessoas, vendo o que outras pessoas estão fazendo. Muitas das vezes parece que a vida de todo mundo está indo para frente, só a sua está parada. E eu tive esse pensamento, gente, principalmente depois de ter filho, porque depois que você tem filho, a sua vida muda. Então as pessoas viajam, as pessoas saem, as pessoas fazem muitas coisas que você, com um bebê pequeno, não consegue fazer. Então, na minha mente, parecia que estava todo mundo fazendo coisas incríveis, sabe? Viajando, vivendo coisas extraordinárias, e eu meio que estava parada no tempo. Ao menos essa era a sensação que eu tinha, né? E aí, refletindo sobre tudo isso, né, parando para pensar sobre isso, eu fiquei pensando, poxa, realmente a rede social está tendo impacto na minha saúde mental. Vou passar um tempo sem rede social, vou fazer esse teste para ver se melhora. Então, no começo, assim, foi muito difícil. Eu lembro que teve uma época que eu consegui passar uma semana ainda sem rede social, mas, assim, foi muito difícil. Eu ficava querendo clicar no aplicativo, ficava pensando, meu Deus, eu tô perdendo alguma coisa, perdendo alguma novidade. Gente, isso é só o cérebro tentando enganar você, tá? Se você conseguir ser resistente, conseguir ser forte, não entrar no aplicativo, você vai ter muitos e muitos benefícios. No começo, realmente, quase tudo é um desafio. É muito difícil quando você tá viciado ali no celular. Mas depois as coisas ficam mais fáceis e você acaba recolhendo o fruto de ter perseverado na sua decisão. Então, eu vi já vários depoimentos de pessoas que passaram meses, anos sem rede social, sem Instagram, e são pessoas que disseram, todas disseram, minha vida melhorou demais, hoje em dia eu consigo estudar, eu consigo trabalhar, eu consigo dar atenção para o que realmente importa, viver mais um momento presente, porque assim, você quando tá com o celular na mão, olhando rede social, geralmente a gente só fica mais com o celular na mão quando tá vendo rede social, porque outros aplicativos não prendem tanto, né, que nem TikTok, Instagram, né, aplicativos de rede social que tem autoestímulo, né, de dopamina e tudo mais. A gente, quando fica com o celular na mão, a gente não consegue conversar direito com as pessoas, ter aquela conversa olho no olho, sabe? De você sentar com uma pessoa e você realmente parar para ouvi-la. Gente, você ter uma pessoa hoje em dia do seu lado que consegue te ouvir é um grande privilégio. A maioria das pessoas, elas não têm paciência para ouvir ninguém. Elas só querem falar da vida delas. É a impressão que eu tenho. Quando eu tô conversando com alguém, eu percebo que a pessoa ela quer falar muito, muito, muito da vida dela e quer que você escute. Mas quando chega a sua vez de falar, as pessoas elas não querem ouvir. Elas não têm paciência para saber da sua vida e tudo mais. Não, elas só querem falar. Entendeu? Então eu vejo que a rede social também tem feito as pessoas serem muito egoístas. Por quê? Porque na rede social você posta o que você quer, você faz o que você quer, você procura o conteúdo que você quer. O algoritmo, depois que entende o que você quer, começa a mandar só o que você quer. Então você vive como se fosse uma bolha ali do seu universo, do seu mundo. Só que na vida real, né, no mundo real, você não pode bloquear pessoas.
Você não pode rejeitar uma conversa de uma pessoa assim, porque seria indelicado, seria uma educação. Você não pode ignorar mensagem, ignorar o que a pessoa está falando, porque às vezes uma pessoa está conversando com você no direct. E se você quiser simplesmente ignorar, cortar a conversa ali, o papo tá chato, vou ignorar essa pessoa, deixar a conversa boiando e vou fazer outra coisa. Pessoalmente, você não pode fazer isso. Você simplesmente não pode virar as costas e ir embora. Não, você está tendo uma conversa, você precisa estar ali cara a cara com a pessoa no momento presente, porque se uma pessoa faz isso, tá conversando com a pessoa, do nada vira as costas e sai, é uma pessoa mal educada, né, convenhamos. Então, eu percebo que no dia a dia, as pessoas, elas precisam sair um pouco da sua própria bolha, as pessoas precisam deixar um pouco o egoísmo de lado, o individualismo de lado, e isso é muito difícil para algumas pessoas, porque elas já estão acostumadas a ficar ali no celular, e no mundo do celular, basicamente o mundo que você escolhe estar, onde meio que você tem o controle um pouco do conteúdo, das coisas que acontecem, e no mundo exterior não é assim. Você não tem como controlar tudo, controlar as conversas, controlar os assuntos que alguém pode falar para você, não é assim que funciona. Então, eu percebo que as pessoas hoje em dia têm essa dificuldade realmente de ouvir as outras pessoas. Às vezes, quando você escuta um vídeo, assiste um vídeo no 2.0, que eu cometo muito esse erro, confessando para vocês, eu preciso mudar isso. Às vezes eu assisti alguns vídeos no 2.0 e tudo mais, e isso faz com que a sua mente fique agitada, entendeu? A sua mente fica acelerada. Aí depois a gente tá ansioso e não sabe por quê. Eu tô ansiosa, não sei por que eu estou ansiosa. Na verdade, é porque todos os seus estímulos diários corroboram para que o seu cérebro fique o tempo todo ativo. Uma coisa que eu fiz hoje, que eu não fazia há muito tempo, era lavar os pratos sem nenhum tipo de estímulo, sem ouvir música, sem mexer no celular, nem nada, porque eu tava com o costume de lavar prato, fazer as coisas de casa, ouvindo música ou escutando um audiolivro, né? Porque às vezes eu não tenho tempo para ler da forma como eu gostaria, né? Como antigamente, porque agora eu tenho um bebê. Às vezes quando eu tô fazendo faxina em casa, alguma coisa, né? Lavando prato, varrendo a casa, alguma coisa assim, eu gosto de ouvir o audiolivro. Só que, às vezes, o momento que você está lavando o prato, varrendo a casa, é um momento que vem um pensamento, um insight, uma ideia, uma coisa assim. Quando você não está com nenhum ruído, então, quando está no silêncio, ali o seu cérebro começa a te dar soluções, às vezes, de problemas. Então, você perde esses momentos, sabe, de insight, de soluções de problemas, de pensamentos bons, que às vezes pode surgir na sua mente. Por quê? Porque a sua mente está ocupada, processando alguma coisa, um audiolivro, uma música, alguma coisa assim. Então, a gente precisa dar um descanso para o nosso cérebro, entendeu? Às vezes o nosso cérebro está sofrendo de ansiedade porque a gente não dá um descanso para ele não ter um momento de tédio, gente. Hoje em dia, com a rede social, com o streaming, né, tipo Netflix, entre outras coisas, a gente não deixa o nosso cérebro descansar. O tempo todo a gente está fazendo alguma coisa, a gente ou está ouvindo uma música, ou está assistindo alguma série, ou está ouvindo alguma coisa, enfim, a gente não deixa o nosso cérebro respirar, digamos assim, né? E o nosso cérebro, ele precisa de um momento de ócio, entendeu? Um momento de tédio ali, um momento parado. É tanto que dizem que uma técnica boa de estudos é você ficar olhando para a parede durante 20 minutos antes de você começar a estudar. Por quê? Porque ali é um ócio, é como se fosse um tédio para o seu cérebro, entendeu? Então o seu cérebro, ele entra em homeostase, né? Que é o equilíbrio. O seu cérebro, ele pensa assim, não, agora eu posso relaxar, entendeu? Eu não tenho estímulos, eu posso desfrutar do momento presente, eu posso observar o momento presente. Então o seu cérebro fica 100% focado no momento presente. Algumas pessoas odeiam isso, por quê? Porque isso faz com que você tenha que encarar situações, às vezes problemas que você não quer encarar. Então, quem tem um estilo de vida de escapismo, por exemplo, que é o tipo de pessoa que odeia a realidade que ela vive, odeia a própria companhia, ela detesta ficar em tédio. Porque isso faz com que ela confronte alguns problemas internos que ela não quer resolver. Então é mais fácil eu botar uma música, é mais fácil eu estar com estímulo do que eu enfrentar a mim mesma, enfrentar alguns problemas internos que eu tenho, entendeu? Mas é justamente enfrentando esses problemas internos que você vai se desenvolver como pessoa. É justamente você tendo momentos de tédio, você tendo momentos assim que para você pode soar desagradáveis porque você não tem um hábito, que você tem o seu crescimento. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês no começo, né, tudo que você vai começar vai ser difícil mesmo, né, por exemplo, largar a rede social, sendo que você está acostumado a passar horas e horas, vai ser difícil mesmo, realmente, vai ser complicado, mas a longo prazo, se você tiver persistência, você vai conseguir colher todos os frutos de você ter ficado longe das redes sociais. Então, ontem foi que eu comecei a evitar passar muito tempo na rede social. Então, eu não cortei o Instagram totalmente da minha vida, mas eu reduzi bastante meu tempo de tela para 30 minutos, entendeu? Então, assim, para uma pessoa que costumava ficar mais ou menos 2 horas por aí na rede social, 30 minutos, para mim tá sendo um ótimo tempo. Depois eu pretendo para reduzir para metade disso, que no caso seria 15 minutos.
E aos poucos eu vou reduzindo, até um tempo eu não sinto mais falta da rede social, sabe? Porque assim, eu tenho refletido muito sobre os impactos da rede social, e assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não estou monetizando com o Instagram. Então, para mim, não faz sentido, né, eu permanecer horas e horas dentro de uma rede social que me induz a gastar, me induz a comparar, que deixa o meu cérebro super ativo, super com dopamina, que a longo prazo vai fazer muito mal, perdendo meu foco para estudo, para trabalho, fazendo com que eu fique viciada e não curta o momento presente. Tipo, eu estar numa roda de pessoas, ao invés de eu estar ali participando, conversando, interagindo, eu estar com a cara no celular, isso já aconteceu, já fui chamada a atenção por conta disso, já me disseram, olha, observa o teu comportamento, às vezes está todo mundo ali conversando, em vez de você estar interagindo, conversando, você está com a cara no celular. E, gente, isso é tão automático que a gente nem percebe, né? Eu olhei para a pessoa e disse, sério, eu faço isso? E a pessoa disse, sim, sim, você faz isso. E aí, naquele momento, eu me toquei, eu pensei, eu preciso mudar o comportamento, né? Porque senão os relacionamentos, né? Minha vida social vai por água abaixo. Então, muitas vezes você está tendo alguns comportamentos nocivos, algumas pessoas se afastam de você, e às vezes você pode se questionar, mas por quê que algumas pessoas estão se afastando de mim? Às vezes é importante a gente ter uma reflexão de que muitas vezes a gente está corroborando para isso de alguma forma, entendeu? Então, preste atenção nos seus comportamentos. Será que você não está afastando as pessoas de você? Porque às vezes a pessoa quer conversar com você, você não tem paciência para ouvir. A pessoa quer falar alguma novidade, você está com a cara no celular. Isso passa uma mensagem de que o outro não é a sua prioridade, que o outro não é importante, não é relevante. Então, mediante a esse comportamento, as pessoas se sentem diminuídas. Já aconteceu comigo de eu estar conversando com a pessoa e a pessoa tá assim, na cara no celular. E, gente, a sensação é péssima. É tipo assim, meu Deus, é a mesma coisa que eu estar falando com a parede. Nesse exato momento eu sinto que eu estou conversando com a parede. Por quê? Porque eu estou conversando com a pessoa e a pessoa não está entendendo nada do que eu estou ouvindo. E aí depois, quando eu termino de falar, eu posso chegar para a pessoa, o que eu estava falando? A pessoa vai rir sem graça. Ah, eu não sei, algo sobre tal coisa. E isso é muito frustrante, porque você fica pensando, a pessoa não se deu o mínimo de trabalho de ouvir o que eu tô falando durante 5 minutinhos. A pessoa simplesmente sai, entendeu? Então, é assim, um comportamento muito desrespeitoso, faz com que a pessoa se sinta diminuída. Então, é muito importante a gente observar esses comportamentos. Já aconteceu comigo também de eu estar falando com a pessoa simplesmente sair do local, porque não teve paciência de me ouvir até o final. E depois eu disse, olha, eu não gostei desse comportamento. Eu estava conversando com você simplesmente saiu. Aí a pessoa disse, ah, mas você estava falando sobre tal coisa, como se fosse assim, ah, o que você falou nem foi relevante, por isso que eu saí. E aí eu disse, ah, se você não acha que isso é problema, então tudo bem. Então, quando você estiver falando alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou simplesmente virar as costas e sair do cômodo e deixar você falando sozinho. Já que para você isso não é desrespeito. E aí eu falei um adendo, que é uma coisa que pouco a gente observa. Eu disse assim, ó, eu observo uma coisa. Às vezes, né, você faz um comportamento que, se eu fizesse com você, você iria achar ruim. Já aconteceu comigo e eu já teria a prova. Já teve pessoas que teve algum tipo de comportamento comigo que quando eu fiz a mesma coisa com ela, ela achou desrespeito. Comigo não, foi só uma brincadeira, não foi nada demais, mas quando eu fiz com ela, ela achou ruim e achou desrespeito. Resumindo, então, no fim das contas, aquele comportamento foi desrespeitoso. Então, esse tipo de comportamento realmente afasta. Eu mesmo não fico incitada a conversar com uma pessoa que está realmente de cara no celular o tempo todo, porque fica parecendo que aquilo que eu tenho para falar com ela não é relevante, que ela não me considera uma pessoa respeitosa, uma pessoa digna de respeitar, né? Uma pessoa digna de ser ouvida. Então é como se a pessoa dissesse, ah, você é irrelevante, o que você tem para dizer é relevante, e eu não vou perder meu tempo com você, entendeu? É essa a mensagem que você está passando quando você está de cara no celular, quando você está conversando com uma pessoa e você vira as costas e sai, entendeu? Como eu disse para você, isso às vezes é resultado de uma pessoa que fica no celular, quando está conversando com alguém sobre um assunto que não interessa, a pessoa simplesmente vira as costas e sai, né? Porque não é relevante, enfim, não é importante para aquela pessoa que ela está falando, faz isso meio que digitalmente, né, simplesmente sai da conversa e aí pensa que na vida real pode fazer a mesma coisa, simplesmente faz, entendeu? Então, assim, é um símbolo muito grande de desrespeito você fazer esse tipo de coisa. Então, observa o comportamento de vocês, né? Outra coisa, a rede social também tem feito as pessoas ficarem muito agressivas, porque a sua mente fica muito acelerada quando você está com excesso de estímulo. Então, você fica impaciente, você fica agressivo. Então, às vezes, com a pessoa, você teria um certo nível de tolerância a mais, né? Conversando em outros tempos, mas quando você está muito no celular,
você perde esse nível de tolerância, parece que o mínimo desconforto, assim, tipo, numa conversa ou numa situação, já faz com que você, muitas vezes, exploda, que você fique muito irritadíssimo, entendeu? Já tive essa experiência de ver uma pessoa que eu percebi que realmente passava muito tempo no celular, sempre que possível, que estava de folga, em vez de fazer outra coisa, ler, fazer qualquer outra coisa, tá de cara no celular, e o que resultou também, né? Eu não vou dizer que foi 100% isso, porque pode ter sido outras coisas, né? Às vezes é uma junção de fatores, mas que isso contribui para a agressividade, contribui. Eu estava vendo o neurocientista Eslen Delanogari, parece que é esse o nome do sobrenome dele, e ele estava falando sobre isso, entendeu? Que as pessoas realmente ficavam mais agressivas quando elas ficavam com muito excesso de celular, excesso de tela, e realmente isso faz muito sentido, entendeu? Se você for ver, né, a forma como a rede social foi programada para você estar ali o tempo todo, para se você sair, você ficar ansioso achando que está perdendo alguma coisa, né? Aí você junta isso com eu tenho responsabilidades para fazer, eu tenho trabalho e tudo mais, no trabalho eu não posso mexer no celular. Já fico ansioso, já fico nervoso para pegar no meu celular, por quê? Porque às vezes eu passo o dia todo no trabalho não posso mexer no celular, e quando eu saio do trabalho, minha ânsia, minha vontade é de pegar o celular e tudo mais, e tudo aquilo que me tire do meu momento ali com a minha dopamina, eu vou ficar irritado. Então, ter uma conversa com a pessoa tá me fazendo perder tempo, porque eu podia estar de cara no celular e essa pessoa tá me fazendo perder tempo, entendeu? A pessoa, o cérebro da pessoa que é viciada no celular começa a pensar assim. O tempo que eu tô conversando aqui com você é o tempo que eu poderia estar rolando ali o feed do meu Instagram, rolando o Reels. Então, eu tô perdendo meu tempo conversando. Então a pessoa ela começa a ficar irritada com o que você tem para falar. Tipo assim, se o que você tem para falar não é algo que me interessa, não é algo útil, então, por favor, cale sua boca, entendeu? Cale sua boca, fique na sua e me deixa ficar scrollando aqui no celular. Me deixa ficar mexendo no celular. É basicamente assim que as pessoas hoje em dia estão pensando. E, gente, o vício no celular, nas redes sociais, já foi comparado à cocaína, já foi comparado a drogas. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do impacto que é para o cérebro, entendeu? Então, assim, um pai, uma mãe nunca teria condições, né, nunca teria coragem de dar drogas para os seus filhos, mas tem coragem de entregar um celular na palma da mão deles, que é quase o mesmo efeito. Então, isso é uma reflexão também para os pais, né, refletir, né, se vocês querem esses impactos, né, esses efeitos que eu falei aqui para vocês, no cérebro do filho de vocês. Então, se vocês são pais, né, ou vocês conhecem alguns pais que você percebe que dá sempre o celular para os filhos e, sabe, deixa os filhos o dia inteiro nas telas e acha normal, porque pensa, pelo menos não está me dando trabalho, pelo menos isso, pelo menos aquilo, simplesmente para não ter nenhum tipo de trabalho, a longo prazo tudo isso vai ter efeitos. Então, eu sei que não é fácil, né? Às vezes na teoria é mais fácil falar do que na prática, porém, a gente não pode realmente virar as costas para todos esses efeitos, sabe? E eu digo uma coisa para vocês, se você tem vício, e se for possível, busca ajuda profissional, porque é possível sim você se libertar de vícios, gente, porque todo vício atrasa a sua vida. Todo vício vai trazer tristeza, angústia e vai trazer prejuízos, seja financeiros, seja mental, seja relacional, enfim. Tá bom? Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.